Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a um estudo do Evangelho de Marcos. Nós estamos no capítulo 4. Hoje nós veremos os versículos de 1 a 20 e o título é A Parábola do Semeador. Quase todos nós já ouvimos aquela parábola onde Jesus conta a história de uma pessoa que saiu a semear, a plantar sementes e que caiu em terrenos diversos, com diversos resultados. Nós podemos pensar, poxa, mas Jesus falando sobre plantação, é isso que ele quer nos ensinar? Como plantar? Não, não é isso. Jesus era um mestre. E o mestre, a qual nos referimos, não é apenas porque ele era uma pessoa respeitável, é porque ele tinha uma habilidade de ensinar fantástica, muito excepcional. Ele tinha uma didática estupenda. Então, quando ele ia conversar com as pessoas, ele queria explicar sobre alguma coisa nova, ele ia usar elementos que fossem familiares a essas pessoas. Qual era a finalidade de Jesus? Partir de um elemento conhecido e fazer com que a pessoa chegasse até o elemento desconhecido, que ele queria fazer com que fosse conhecido. Isso é uma parábola, uma maneira de contar uma história para que a pessoa entenda. E essa parábola do semeador, ela é muito interessante, que nós vamos ver que Jesus traz o significado dessa parábola. Então, para que não seja uma leitura chata, com muitas interrupções, eu vou ler sem me ater aos versículos, para que a gente não perca a fluidez da narração. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Vocês imaginam um número muito grande de pessoas em volta de Jesus. Ninguém conseguia ver Jesus, ninguém conseguia escutar direito o que ele estava falando. Então ele foi até um barco. Para quê? Porque daí no barco não ia subir todo mundo, o barco afundava. Ele poderia ter uma posição de destaque, ser visto e ouvido mais adequadamente. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Na época de Jesus, não existiam máquinas que faziam a semeadura, o preparo da terra. Era semeado com a mão. A pessoa tinha uma bolsa a tiracolo. Nessa bolsa ele pegava as sementes e ia jogando na terra. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o significado. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, pois não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. É a produtividade de cada um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho,
os 12 apóstolos mais próximos a ele, que o acompanhavam em toda a sua jornada, e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Pode parecer esquisito esse texto, dá a impressão que Jesus não quer que eles entendam, não. Mas Jesus, que era um profundo conhecedor das Escrituras, estava se referindo ao texto de Isaías, capítulo 6, versículos de 9 a 10. Eu vou até deixar um link aqui para esse estudo da Bíblia, para quem se interessar, porque se nós não entendermos a Bíblia como um todo, muitos detalhes do Novo Testamento vão ficar difíceis de entender. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador, isso é Jesus explicando, semeia a palavra. Jesus não estava falando de semente, ele estava dizendo que ele estava semeando palavras. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Parênteses, Satanás não tem originalmente o sentido de diabo, demônio. Satanás é oponente, adversário. Então, a pessoa ouve, fica toda entusiasmada, mas não tem conteúdo interno. Então, o oponente, que é a vida material, a busca por riquezas materiais, a busca por coisas só materiais, vem e retira a palavra de Deus do seu coração. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Então tem contato com a religião, acha tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso. No primeiro contratempo, ela cansou de brincar disso e ela acaba abandonando. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, quando chega, na hora do vamos ver, ela deixa para lá. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Jesus explicou de maneira maravilhosa a parábola do semeador. Eu falei do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Essa mesma parábola é encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Mateus nos dá a orientação de que a semente à beira do caminho é de alguém que ouve a mensagem do reino de Deus, mas não entende. Então, logo, isso é arrancado do seu coração. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, os versículos de 1 a 15, nós temos que, além dos 12, existiam mulheres com Jesus. Olha as mulheres aí.
Maria Madalena, que é aquela que tinham sido retirados 7 demônios, 7 espíritos malignos dela, Joana, Susana. Essas mulheres ajudavam Jesus, dando seus bens para que sustentassem Jesus. E no Evangelho de Lucas nós temos que a semente é a palavra de Deus. Então eu convido vocês a participarem dessa jornada do estudo do Evangelho de Marcos. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo vídeo.